Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo diferente para vocês aí, como eu já tô mostrando no comecinho, é diferente, posso garantir para vocês, como vocês viram aí, né? E eu vou passar detalhes por detalhes para vocês aí a respeito desse bolo alto, tá bom? Mas primeiro, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, você também que, né, ainda não deixou seu like, ou enfim, não deixou seus comentários, deixa aí, fique à vontade, tem dúvida, pode ficar à vontade em mandar, tá bom? E você que ainda não é membro, seja membro do nosso canal, nos dá essa força aí, tá bom? Então nós vamos começar o nosso bolinho, né? Esse é o bolo da minha menininha de 2 anos, né? Ela ama o chau carneiro. Não sei se as mamães aí de plantão podem dizer se conhecem o chau carneiro, né? Mas ela é apaixonada no chau carneiro e eu fui fazer o chau carneiro pra ela, né? Então, como eu mostrei no comecinho pra vocês aí, a coluna, né? Esse é um pega-balão, tá? Essa coluna aí é um pega-balão que eu furei a bandeja e fiz como se fosse o pega-balão, que eu tenho vídeo ensinando aqui do pega-balão. Eu dei uma amassada na pontinha para que esse pega-balão não saísse da bandeja. Para quê? Para que servisse uma coluna central, tá bom? Então, para eu colocar os bolos aí, primeiro vocês percebam que eu coloquei um isopor por baixo desse bolo aí. Por que eu fiz isso? Porque a minha bandeja, ela tá cru, né? MDF cru. E como eu queria fazer uma coisa meio rústica, então, né, eu não usei a pintada, eu usei ela cru mesmo. Então, eu coloquei esse isoporzinho só para dar uma proteção aí, né, no bolo, já diretamente com a bandeja de madeira, né? Então, para evitar umedecer, eu coloquei dessa forma, tá bom? E agora eu tô colocando os suportes, né, pra colocar o segundo bolo. Uma coisa muito importante, esse suporte que eu tô utilizando aí também é o pega-balão, tá? É o de 50 centímetros, porque ele é mais firme, mais duro, né? Mas eu não utilizo esse suporte aí para bolos normais, para bolos de andares normais, tá bom? Eu estou utilizando esse daí, nesse caso aí, porque esse bolo meu é o bolo de 1,8 kg, que é o bolo de 15 centímetros de diâmetro. Então eu coloco esse suportezinho aí, porque os meus outros suportes, que são de cano, né? Eles são mais grossos, então ocuparia um espaço muito grande aí nesse bolo. Então, para evitar que ele rachasse, né, na hora que eu fincasse o suporte, eu optei em utilizar o pega-balão. Mas, em uma outra situação com outro cliente, eu informaria, né, com um cliente, eu informaria a respeito que exige um cuidado maior, né, e que esses pega-balões eu teria que colocar uma quantidade razoável. Vocês podem ver que eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei 4 ou 5, se eu não me engano, mas em bolos normais de andares, eu não utilizo ele, tá bom? Eu tenho um vídeo no canal aqui ensinando a utilizar o suporte de cano de PVC, que é muito mais resistente, muito mais seguro, que evita aí, né, que o bolo possa cair. Nesse caso aí, como eu fiz pra mim esse bolo, então eu levei com cuidado, né? Então qualquer coisa que acontecesse também era pra mim. Mas se fosse pro cliente, eu evitaria utilizar esses pega-balões. Eu não confio muito, tá? Tem pessoas que utilizam, mas eu, Lidiane, não confio. Claro que fica a seu critério. Se você já fez e deu certo, show de bola pra você. Eu não gosto, tá? Eu prefiro não utilizar, tá bom? Aí eu utilizei porque é pra mim, tudo bem. Mas o normal eu utilizo o cano de PVC e também, porque os meus bolos de andares, o menor, né, é a forma maior que essa daí, que dá pra utilizar o cano de PVC. Eu não faço bolos de andares com esse bolinho aí, pequenininho, tá bom? Mas o ideal é sempre utilizar mais forte, tá? Mas se você utiliza, show! Então agora eu vou colocar o segundo andar, né? No caso, eu fiz a mesma situação. Aí eu coloquei o pratinho de isopor, né? Pra fazer a divisão, tá? É importante que entre um bolo e o outro tenha uma divisão, tá? E essa divisão pode ser feita com qualquer tipo de material, mas que seja firme e que suporte, né, o peso. Porque quando eu colocar em cima, ó, perceba que eu vou colocar esses caninhos que estão embaixo, o peso do bolo vai exercer pressão. Então, se esse produto, né, essa bandejinha não for firme, pode furar essa bandejinha e o bolo vir caindo, tá? Então, o ideal é que seja firme. Como eu disse pra vocês, no meu caso, a festinha era pertinho, então não tinha muita importância. Eu fiz 2 bolos, né, pra minha menininha, então não tinha tanta importância. Se desse algum problema, não tinha problema. Mas, se desse algum problema, não tinha problema. Mas o ideal é que você tome cuidado com isso tudo, tá? Então, ó, perfeito, tá vendo? Firme o bolo, porque nós colocamos a coluna central. E essa coluna, ela tá segura na bandeja embaixo, tá? E se você for fazer um bolo duplo, assim, de altura dupla, é extremamente importante que tenha essa coluna. Não faça sem. Eu não aconselho fazer sem, tá? É importante que você faça com essa coluna, porque dá uma segurança, dá uma travada no bolo, né? Eu, normalmente, quando eu faço de 2 andares assim,
tamanhos assim, né, de 15 centímetros, eu costumo parafusar, né, uma estrutura de madeira, que essa coluna central seja de madeira, porque é ainda mais firme, tá bom? Então, sempre se atente a isso. Quanto mais segurança, melhor, para que o seu cliente receba o bolo e que ele possa levar o bolo em segurança, né, e que você tenha aí êxito, né? Porque não é somente vender o bolo. A gente quer que o bolo chegue perfeito, quer que o cliente fique satisfeito. Então, sempre pense nisso, tá bom? E esse bolinho é o bolo mais simples que tem de decorar, né? Porque o chau carneiro é uma ovelha, então é cheio, não tem muita forma assim, né? O pelinho dele. Mas a ideia era realmente, né? Fazer como se fosse pitangas, né? Então eu vou utilizar aí o 8B da Wilton, tá? Tá vendo? É tipo uma pitangona, né? E eu tô utilizando o 8B. E percebam que em cima, na beiradinha, eu fiz uma voltinha, porque o chau carneiro, se você pesquisar na internet aí, ele é exatamente assim. O corpo dele é como se fosse um cone, tá? E em cima é redondinho. Então, perfeito. Ficou perfeito aí, né? Quem conhece chau carneiro ficou perfeito na questão dessa forma, né? Do corpinho dele. E aí eu fui fazendo aleatoriamente. Somente na primeira fileirinha que eu coloquei de reto, né, para evitar que ficasse buracos, mas depois eu fui fazendo aleatório, porque a ideia é essa, não deixar perfeitinho, o pelo, né, não é perfeitinho, então a ideia não é essa. Mas basicamente a decoração é essa, mas a importância aqui é sobre a estrutura. Nunca se esqueça, quanto mais segurança, melhor. Não duvide, sempre tenha precaução, sempre se sinta assim, olha, eu preciso cuidar dessa questão da estrutura, porque senão o bolo não vai chegar. Importantíssimo essa questão, tá? Não se esqueçam disso, para que seu bolo chegue perfeito na festa, nem seu cliente fique satisfeito, tá bom? Então, basicamente, essa decoração, vou terminando aí a decoração agora colocando o topperzinho, né? E eu espero muito que tenha ajudado você, né, com alguma informação. E se você tem dúvida sobre bolos de andares ou qualquer outra dúvida, deixa aí no comentário, quero live, né? Que eu vou fazer uma live ao vivo com vocês, para vocês tirarem as suas dúvidas ao vivo comigo a respeito de tudo quanto é tipo de assuntos de bolo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchauzinho!